Vamos lá. Abre sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, meu querido Senhor e Salvador, a alegria me invade nessa noite e o seu fogo certamente ministra no meu espírito para ser um porta-voz e falar a si aquilo que devo falar, nem mais nem menos. E antes de estar aqui, o Senhor sabe que eu sou o primeiro a preparar meu esboço para que muitos também preparem seus esboços, porque assim é necessário que meditamos naquilo que o Senhor vai nos falar, vai nos ensinar nessa noite. Assim, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui e eu lhe peço carecidamente que o seu fogo aqueça os corações daqueles que estão se apagando e que a lâmpada se acenda nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui ouvindo sua palavra. Amém e amém. Aleluia! Meus queridos, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos aprender muito sobre o pequeno Samuel, o menino Samuel, porque antes de iniciarmos e conhecer um grande Samuel, um homem maduro, um profeta maduro, completo, nós vamos estudar e Deus permitiu que sejam registrados no livro de Samuel os passos para um homem escolhido se encontrar com um grande Deus. Agora, muitas pessoas querem grandes experiências. Ah, pastor Cris, eu almejo por grandes experiências, mas muitas das vezes não são orientados para alcançar esses objetivos. Nem todos são chamados também para ser um Samuel. Mas como filho de Deus, não existe limites nem restrições para que o Senhor venha se manifestar quando Deus vê e observa um homem que é dirigido pela palavra do Senhor e ensinado acerca da própria palavra, para que esse tenha uma intimidade real com Deus. Lembre-se que há um propósito e o maior propósito para a sua vida e minha vida e que nós chegamos a nos parecermos aos atributos que Cristo tem. Ou seja, nós parecemos a Cristo. Quanto mais nós vamos entender que os atributos que estão na palavra do Senhor é para que nós venhamos nos espelharmos dele, então, certamente, o Senhor se aproximará de nós. E ali, os passos hoje, eu vou estar falando sobre os passos de Samuel, de um pequeno Samuel que teve uma grande experiência. Diz a palavra do Senhor: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Ou seja, antes de ser grande, Samuel aprendeu a submissão. Interessante, né, gente? Já é uma primeira etapa que eu vou estar falando na frente. Sobre a direção de Eli, naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor,
onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu: eis-me aqui. Que passagem linda, meus amados. Meus olhos brilham, porque quem não quer ter essa experiência de ouvir a voz de Deus? É uma experiência maravilhosa, meus amados. Então, o menino Samuel estava servindo no templo. A Bíblia diz que ele estava ministrando no templo e prevalecia submisso a Eli, mesmo sendo uma autoridade corrupta. Olha isso, gente. Ele estava ministrando, mesmo sendo uma autoridade que não estava no momento agradando a Deus. Agora, nós devemos entender, com tudo aquilo que já estudamos as semanas passadas, como também agora, que é normal que muitos que são ainda bebês, que são ainda meninos, como Samuel, porque ainda Samuel não era adulto, Samuel era menino, que ainda muitos que são meninos na fé sejam vítimas de estarem debaixo de jugo de pessoas que não servem a Deus como deveriam servir. E qual seria a chance de Samuel não se tornar como Eli? Porque, logicamente, né, o discípulo, ele é a cara do seu líder. Ou seja, Samuel teria muita chance, se falamos de probabilidades naturais, de se tornar tal qual Eli era, um morno. Mas Deus tinha realmente um plano em se manifestar na vida de um jovem que fazia diferença no templo, no santuário de Siló. Qual seria a chance de Samuel não se tornar como Eli? Somente se Samuel se decida a crescer. Não apenas no serviço do ministério, mas também na palavra de Deus e na intimidade com Deus. Ou seja, a chance de Samuel se salvar no meio de uma autoridade ou de um sistema corrupto é ele sair de menino para adulto. Ou seja, é ele ver aquilo que Samuel precisava ver. Isso é muito importante. E a chance de muitas pessoas nessa noite se salvarem de Elis, porque há muitas pessoas que estão me vendo aqui que eu lhes garanto que estão debaixo da autoridade de Eli, ministérios mornos. É você decidir focar quem sempre está acima de Eli. Jesus. Jesus. É muito provável que Samuel, por ser menino, por ser ainda imaturo, não saiba dos escândalos que estava se passando dentro do santuário de Siló. É muito provável que Samuel não saiba aquilo que Ofni e Finéias estavam fazendo no oculto. E também sobre a mornidão de Eli. E lembre-se que no capítulo anterior, veio até Eli um profeta, você lembra disso? E esse profeta profetizou maldição sobre Eli e sobre a casa de Eli, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam brincando com as coisas de Deus, que estavam profanando o templo em Siló, cuja arca da aliança estava lá, pois o profeta profetizou
o juízo sobre a casa de Eli. Que inclusive os filhos de Eli morreriam o mesmo dia. Ou seja, Deus iria matar esses dois. Olha o nível aonde esses dois chegaram. E certamente não cabe dúvidas de que Eli não tenha contado para Samuel os bastidores daquilo que estava acontecendo com seus próprios filhos. Não teria razão de Eli contar para um menino aquilo que estava acontecendo e também os escândalos, embora os escândalos tinham se espalhado em todo Israel. Mas um menino, é claro que não tem necessidade de saber aquilo que está acontecendo. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que o próprio Samuel, o menino Samuel, ele servia e dormia perto da arca. Que lugar maravilhoso para se almejar estar e descansar. O pequeno Samuel escolheu o melhor lugar para descansar. Escolheu a melhor porção. O que dizer de Maria? E o que dizer de Marta? Porque muitos, assim como Marta, que servia o Senhor, mas que não estava aonde a arca estava, porque quem estava aonde Jesus estava e ouvia Jesus, as palavras de Deus, era Maria. Lembra dessa passagem? E Marta começou a reclamar da sua irmã. Senhor, olha, Maria, ela poderia me ajudar. E o que Jesus respondeu? Marta, Marta, a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Deixa ela. Porque, na verdade, muitas pessoas querem fazer muita coisa para Deus. É incrível ver, quando vou ministrar em muitos ministérios, igrejas, pessoas que entendem que mais vale servir do que ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas têm oportunidade de salvar. Líderes serem endireitados, mas o que eles querem é que haja organização. É importante ter organização, mas são Martas e não Marias. Há um lugar que você deve almejar. E aprende com Maria, aprenda com Samuel. É você decidir descansar e colocar o seu acampamento no lugar certo. Porque o grande encontro com Deus começa com o lugar no qual você decide acampar. E não adianta querer ter um encontro com Deus num lugar onde Deus não vai se manifestar. Porque assim, os princípios desse lugar faz com que Deus rejeita qualquer possibilidade de se manifestar na vida de uma pessoa. Procura tu acampar num lugar propício, favorável para Deus se manifestar. Para isso, pequeno Samuel vai ter que talvez rejeitar os amigos da rua, relacionamentos que não prestam, ou seja, há um lugar, mas Samuel está sozinho perto da arca. É? E qual é o problema com isso?
Há tantas pessoas afora do santuário de Silo, tantas crianças que estão brincando e gritando. E Samuel poderia brincar com elas, mas Samuel, mesmo só, escolheu acampar no melhor lugar, perto da Arca da Aliança. Que tremendo. E diz a palavra de Deus que naqueles dias, raramente Deus falava. Raramente Deus falava. Por que será? Por que será? Amados, pode Deus manifestar-se em sonhos, visões, aparições quando o templo em Siló é profanado por sacerdote de Belial? Pode ter revelação? Pode ter avivamento? Certamente não. Certamente não. E eu lhes digo que nessa geração, no meio desse imenso sistema evangélico e católico corrompido como a família de Eli, se podemos compará-lo, pois nunca se ouviu tanto falar dessa frase, assim diz o Senhor. Nunca se ouviu falar tanto dessa frase, Deus está te dizendo, eu vejo um anjo, tive um sonho, sinto da parte de Deus. E isso é verdade. Por que isso acontece? Porque Ofni e Finéias, mesmo sendo carnais, querem parecer espirituais. E sempre vão querer manter uma imagem de espiritualidade para que não pare as pessoas de subir e trazer seu sacrifício em Siló. Para que Ofni e Finéias possam ter e requerer a parte que é deles. E até mesmo tomar a parte que é de Deus. Para quem adulteram com prostitutas e roubam a gordura dos sacrifícios que pertencem a Deus, blasfemar contra Deus dizendo que Deus falou, sendo que não faz tanta diferença, meus amados. Então, quem poderia julgar a manifestação de Deus sendo ela rara em Siló? Porque assim, alguém escreveu, né? Alguém escreveu no livro de Samuel. Rara Deus falava naquela época. Quem falou isso? Quem escreveu isso? O próprio Samuel, um homem de Deus. Um homem de Deus. Porque certamente quem escreveu o livro de Samuel foi o próprio Samuel. Versículo 3 diz assim, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Vejam comigo em que Samuel se dedicava. Vamos ver junto em que Samuel se dedicava. Enquanto Eli estava deitado em seu lugar de costume, Samuel, ele velava pertinho da arca e ali esperava para trocar as lâmpadas do candelabro. Ele estava esperando trocar as lâmpadas do candelabro. Você sabia que isso era o papel de um sacerdote responsável? Era o papel de um sacerdote velar no templo para que jamais as lâmpadas do candelabro se apagassem. Por isso,
que era necessário que um sacerdote responsável estivesse atento para jamais deixar a lâmpada se apagar. E esse sacerdote responsável, ele deveria ter reserva de azeite puro, que representa o quê? Que representa a unção de Deus para sempre repor nas lamparinhas do candelabro. O candelabro é aquela árvore, né, que representa como se fosse uma árvore com muitos ramos, né, e que em cima dela havia lamparinhas que funcionava com azeite. E esse candelabro, o menorá, que é a mesma coisa, né, era colocado, era grande, tamanho de um homem, né, e era colocado no lugar santo, onde o sacerdote entrava no templo. E Samuel, ele velava. Ainda a lâmpada do candelabro não tinha se apagado, mas ele estava preocupado. Ele estava assim, deitado, e na sua consciência, não pode se apagar, não pode se apagar, não pode se apagar, não pode se apagar. Ele está velando, ele está cuidando, ele está zelando, porque não pode ter escuridão no templo do Senhor. Não pode haver escuridão. Sempre tem que ter luz no templo do Senhor, aonde a arca habita, aonde a presença de Deus habita, sempre tem que ter luz. Que lição, meus amados, que lição. Sabes quando vas experimentar o sono do justo? Eu estou falando com você. Você sabe quando você vai experimentar o sono do justo? Resposta: quando antes de dormir, você almejar estar perto da arca. Quando você decidir no dia todo acampar aonde deves tu acampar, almejar estar perto da arca, e antes que a luz do Senhor que está em ti se apague, assegura-te de ter azeite de sobra na sua botija para repor, a fim de que o candelabro não seja apagado. Agora vem uma pergunta. Vem uma pergunta agora. A quem podemos comparar um cristão negligente ou morno? A quem podemos compará-lo? Certamente a uma pessoa que permite antes de dormir. Eu vou repetir. Certamente podemos comparar essa pessoa irresponsável no templo a uma pessoa que permite antes de dormir, que a lâmpada do Senhor que deveria estar dentro de você se apague. Agora você pode me falar, mas por que se apagaria, Pastor Cris, a minha lâmpada? Por sua preguiça. Por sua preguiça de preferir estar aonde ele está e não Samuel. E não Samuel. Quando a lâmpada do Senhor que está num salvo, numa pessoa que vive a palavra do Senhor, quando a lâmpada do Senhor que está num salvo se apaga, porque Samuel preferiu dormir e descansar sem Deus, porque brigou com seu cônjuge, porque se contaminou seus olhos olhando aquilo que não deveria olhar, porque não se retratou com Deus e não renunciou às coisas que deveria renunciar no dia, porque não lê a Bíblia.
Então, o que acontece? Vendo que não há luz no espírito de Samuel, porque a lâmpada se apagou, Satanás, o que ele faz? Ele age. Ele age e planta o seu joio com sementes impuras ou com pesadelos. Com pesadelos. Então, entenda que hoje, de maneira representativa, simbólica, o santuário do Senhor, ela é sua vida, é o templo do Senhor, isso. E a lâmpada pode se apagar quando o sacerdote é um irresponsável. E há pessoas que ousam dizer: Deus habita dentro de mim, e nem sacerdote são. Nem entende sobre os princípios para manter o santuário em Siló aceso. E dizem: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. É necessário que para que um sacerdote seja sacerdote, aprenda a servir para que o santuário do Senhor, para que o templo do Senhor seja luz. Se você é luz, então você responda aos critérios de um pequeno Samuel. Se não, é farsa. Mesmo dizendo que tu é luz, tu não é luz. Quando um Samuel não abre mão de dormir perto da arca, perto das tábuas da palavra de Deus, perto do maná que desceu do céu, que é Jesus, perto da gloriosa presença de Deus, então Samuel pode dormir o sono do justo, porque mesmo com os olhos fechados, há luz dentro do templo do Senhor. Escuta bem, meus amados, nessa noite, aquilo que eu vou lhes falar. Todas as vezes que você permite dormir com brecha, ressentimentos, mágoa, raiva ou tristeza que não provém de Deus, você sabe o que você está fazendo? Você está soprando sobre o candelabro. E dizer: para mim, tanto faz que eu dorma com luz ou sem luz. E você sabe como Deus verá você? Eli. O homem acostumado que dorme à entrada do templo, que não está nem dentro e nem fora, e que ainda se diz sacerdote, mas brinca com as coisas de Deus, porque essa pessoa não está com Deus, e a maldição repousa sobre ele e também sobre Ofni e Finéias, porque Eli foi um sacerdote que foi relaxado com as coisas de Deus. Foi relaxado. E a Bíblia diz: maldito o homem que faz relaxadamente a obra de Deus. É maldito sim, meus queridos, porque o contrário da bênção de Deus é a maldição. É a maldição. Então, para sermos abençoados, é importante entender o verdadeiro sacerdócio. E pela vida do pequeno Samuel, nós possamos colocar em prática
aquilo que o Senhor nos pede colocar para vivermos grandes experiências com Deus. E você pensa que poderias dormir o sonho dos justos mesmo assim? Fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Certamente não. Nós devemos aprender com Samuel. Quando Deus vê um Samuel que deseja encontrar prazer de estar perto da arca, perto das tábuas e ter prazer em vigiar e servir o templo, se colocando a serviço para repor azeite, porque esse jamais aceitará que a escuridão entre no templo. Quando Deus vê isso, então Deus entende que esse merece que Deus se manifeste a ele com honras da visita do Rei dos Reis. Esse merece que o Rei o visite. E assim diz o Senhor no versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu: eis-me aqui. Aleluia! Vamos continuar, versículo 5, o que diz? E correu até Eli. Samuel correu, depois de ouvir a voz de Deus, e correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? E Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não o chamei. Volta e deitem-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo novamente, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Bom, é um grande privilégio poder ouvir a voz de Deus, amados. E nem todos têm esse privilégio, mas Samuel o teve. Que lindo! Quando Deus fala, veja comigo o que Samuel, a reação de Samuel. Porque nós reparamos aqui que Samuel, ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Ele não confundiu uma vez, nem duas, mas 3 vezes. Para o pequeno Samuel, ainda imaduro, a voz de Deus era igual que a voz de Eli. Sabe, pensando bem, o Senhor poderia usar outro tom de voz? Não concorda comigo? Poderia Deus usar outro tom de voz, diferente do tom de Eli, para se apresentar pela primeira voz em voz audível com ele? Poderia ou não poderia? Poderia. Obviamente que poderia. Mas ele não o fez. 3 vezes consecutiva. O pequeno Samuel se confundiu a ponto de pensar que a voz, o timbre de voz, era o mesmo que ele. Por que que Deus optou
falar com o mesmo tom, talvez os mesmos graves, porque a voz de Eli era a voz do seu mentor. Ou seja, ele conhecia bem a voz de Eli. Ele tinha convicção que era a voz de Eli, que Eli estava o chamando. Por que Deus teria feito isso? Porque, como sempre, Deus se esconde. Deus se esconde. E o Senhor, quando vê o coração sedente, como o de Samuel, ele começa a se revelar, deixando um quero mais. Deixando sempre um quero mais. Um quero mais. Ainda me escondo, Samuel. O Senhor quer se esconder para quê? Para que Samuel possa desejar a se descobrir de Deus ainda mais. Lembre-se que Deus se esconde com um propósito dele se revelar na medida que nós o procuremos. Por isso que Deus se esconde. Por isso que Deus se esconde. Era o primeiro encontro com Deus. E o Senhor adoptou e quis usar a mesma voz que Eli. Ou seja, procure-me, Samuel. Procure-me, Samuel. Não é Eli. Então quem é? Quem é? Uma vez, não é Eli. Então quem será? Terceira vez, não é Eli? Então quem? O Senhor quer que você, Samuel, descobre além daquilo que se encontra no homem, mas se desenvolve experiência com quem deseja que você casse. Você deve caçar Deus. Deus procura caçadores de Deus. Deus procura pessoa que tenha sede em descobri-lo. Diz a palavra do Senhor, Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, ele disse, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Ainda bem, meus amados, ainda bem que Eli não induziu o menino ao erro. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que Eli não foi usado pelo diabo para matar a fé do menino. Aquilo que Deus estava gerando e criando dentro do menino. Porque há líder assim. Há líder que faz com que os que estão debaixo da autoridade deles, que são ainda meninos, puros na fé, e querem aprender de Deus, Deus se manifesta na vida dessas pessoas, mas a liderança morta não aceita. Não aceita. E em vez de fazer como Eli, em dizer, não, esse é de Deus. Mesmo que Eli não tenha mais essas experiências, Eli não ficou com ciúme. E não pensou, não, Deus só fala comigo. Não. Eli fez a coisa certa. Não, isso é de Deus. Essa é de Deus. Deita e se recomeça, você pode falar, eis-me aqui, Senhor. Mas há líderes
Sim, meus amados, que matam revelações. Quando Samuéis as recebem. Mas cuidado, porque há também Elis que não reagem quando falsos profetas, como Ofni e Fineias, recebem revelações enganosas. Então, cuidado. Depende de quem está em cima de vocês. Há de você reconhecer quem de verdade agrada a Deus. Bom, meus amados, eu lhes falo, cuida do seu templo. Samuel. Samuel, eu estou falando contigo, se você se identifica, cuida, pois tu, do teu santuário, onde Deus habita. Porque se você entendeu essas revelações, então entenderias que Siló é você. É você que foi comprado pelo sangue de Jesus e hoje você não é mais dono de você mesmo. Se você está se preparando como Samuel e procura descansar perto da Arca da Aliança, então eu lhes dou um conselho. Anota. Vocês querem entender os passos para um grande encontro? Querem mesmo? Só que, não pula as etapas e nem desconsiderem nenhum desses passos. Número 1, resumindo, acampe aonde deves tu acampar. E para acampar aonde está a presença de Deus, há muitas coisas e amizade e relacionamentos, ocupações, apegos que tu deves abandonar. Não queiras tu te aproximar da arca sem viver em santidade, porque certamente tu morrerás. Todos e qualquer pessoa que tocar a arca da aliança e se aproximar da suprema santidade, a gloriosa santidade, e que não estava em santidade, morreria. Segundo, ame o que a arca representa. Ame as tábuas, porque na arca estão as tábuas de Moisés. E as tábuas representam os princípios estabelecidos por Deus. Ama tu em estabelecer princípios da palavra de Deus e não foge dos teus princípios que Deus estabelece para assim você obedecer. Ame o que está dentro da arca. Deita perto dela, que é o maná. Que é o maná que desceu do céu? Quem desceu do céu? Para alimentar o seu povo. Quem é a provisão? É Jesus Cristo. Ame. Ame a arca. Ame sua presença gloriosa. Terceiro lugar. Procure ser criança, porque o reino de Deus pertence às criancinhas. E quando Deus vê um menino Samuel, não menino porque é imaturo, mas menino porque é puro, porque nele não há maldade, porque não é um fariseu que chega dizendo eu sei, não, apenas se coloca na posição de uma criança que quer descobrir experiências, não se colocando numa posição que sabe. Porque Deus não se interessa em se revelar para os Eli. Pessoas que já andaram em tantos ministérios e que sabem tudo. E que pensam que sabem tudo. Coloca-se na posição, mesmo que talvez você passou em muitos ministérios, mas tenha a humildade e a disposição de uma criança
que deseja ser preenchida. Independente de você ser madura ou não. Porque essa é a característica de uma criança que entrará no reino de Deus. Pode um adulto ser criança? Sim. Sim. Quando tiver essa disposição de Samuel. E em quinto lugar, obedece a Eli. Como assim? Obedece a Eli? Obedeça a Eli enquanto Eli esteja lhe cobrindo. Porque até isso Deus respeitou. Até isso Deus respeitou em Samuel. E até mesmo em Eli. Deus respeitou até mesmo Eli. Mesmo planejando aquilo que iria acontecer na vida desse homem, que não agradou. Porque todas as autoridades são instituídas por Deus, seja boa ou seja ruim. Obedece a Eli enquanto Eli é cobertura de Samuel. Em sexto lugar, e se Deus falar com você, se aí você corresponde a todas essas etapas, a todos esses passos, escuta bem. Se realmente Deus fala com você, então que Samuel compartilhe com sua autoridade a sua experiência com Deus, para que a sua autoridade avalie a revelação. Avalie a revelação. Ele diga, é de Deus ou não é de Deus? Porque assim foi com Eli. Quando Eli se deu conta que era de Deus, Eli não matou o menino. Ele diz, é o Senhor. Mas, se há pessoas que dando a revelação para um Eli, quando Eli é homem de Deus, e Samuel diz, Deus falou quando não falou, aprende tu que Eli pode falar para ti. Isso não vem de Deus. Porque Eli tem autoridade para discernir se vem de Deus ou não provém de Deus. Porque ali houve confirmação do cabeça. Porque até mesmo Deus usou isso e até mesmo Deus quis que Eli discernisse o que era para discernir. Porque Deus amolece o coração, como também endurece o coração. Deus coloca cegueira nos olhos do quem quer, como também tira a cegueira quando Ele quer. Vocês entenderam, meus amados? O desejo da Online World Church é realmente levantar uma geração de Samuel. É verdadeiramente vocês entrar na escola dos profetas de Deus. Feche os teus olhos e deixa-me orar por sua vida, Pai amado. Que escola linda. Não queiramos pular de etapas, queimar as etapas e querer dizer, eu quero minha grande experiência, sendo que ainda sou um Eli que nem fora e nem dentro do templo estou descansando.
E os que estão fora, meu Deus, nem fora e nem dentro, serão vomitados por Ti. Porque são aqueles que o Senhor qualifica de mornos. Mas aqueles que estão dormindo perto da Sua presença e vigiam dias e noite, e tarde e manhã, porque velam para assim se preservar com azeite e unção, para em qualquer momento no tempo do Senhor, o Senhor visitar aquela pessoa, pois certamente eu sei, meu Rei, que o Senhor sondará corações e levantará a geração que o Senhor sempre quis restaurar a intimidade que Adão e Eva tinham em tempo no seu jardim. Restaurar a intimidade de um Deus que fala com Adão, que fala com Eva, e assim que fala com todos os filhos da luz que preservam a luz e que almejam se tornarem caçadores de Deus. Muito obrigado, Rei, porque sei que ali estão me vendo pessoas cujo Senhor se aproximará, porque essas palavras foram para elas um convite do Rei. E obrigado por esse convite, meu Rei. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Espero que vocês coloquem em prática e que você faça dessa experiência do pequeno Samuel um estilo de vida para você desenvolver a sua experiência, a sua intimidade com Deus. Amém, meus queridos.